É comitê gestor, é regulamentação? A gente às vezes fica um pouco até perdido, deputado, mas é importante haver esses dois grupos. Queria que o senhor explicasse o que tem sido discutido neste momento e o que vai a voto logo nesta semana ou na próxima, no mais tardar. Bom, primeiro, o que é o comitê gestor? Ele é, na realidade, um instrumento que nós estamos criando, já que a legislação do IBS e da CBS. O IBS é a substituição do ICMS e do ISS. Um imposto do Estado, outro imposto do município. E também, para o governo federal, a extinção do IPI, do PIS e do COFINS, criando a CBS. Nós vamos fazer uma única legislação. Olha só, hein? Uma única legislação em todo o país, o que vai simplificar para as empresas, diminuir custos, diminuir preços, empregar mais. Então, essa é uma característica da reforma tributária. O comitê gestor, ele vai regular, coordenar essa ação conjunta de todos os três entes no Brasil. Por exemplo, Murilo, um auditor que queira ir numa empresa, por alguma razão, por uma denúncia, queira ir fiscalizar. Ele não pode ir voluntariamente. Ele tem que ter ordenação, ou seja, uma autorização, até porque, se ele encontrar alguma coisa, ele poderá compartilhar as provas que, porventura, tem encontrado nesse procedimento de fiscalização. É muito chato a empresa receber um auditor num dia, uma semana outro auditor, na terceira semana mais um. Então, nós vamos acabar com isso e dar tranquilidade, né, a quem produz no Brasil a ter, portanto, uma sequência ordenada. Que ele também será aquele que vai, por exemplo, fazer o cálculo de qual será a alíquota de referência, ou seja, a alíquota desse novo imposto que vai vigorar em todo o país. Ele vai criar uma metodologia, vai bater isso com o Tribunal de Contas da União para poder remeter, olha só, ao Senado Federal para que essa alíquota possa ser estabelecida e a mesma em todo o país. Então, isso também é papel do comitê gestor. Dentre várias outras, julgar a autoinfração. O comitê gestor ele vai ter uma terceira instância de decisão, como tem o CAF. O que é o CAF? É o Comitê de Avaliação, né, de Resultados, onde se analisa todas as autuações que os auditores da Receita Federal fazem em relação às empresas. Pois é, então vai ter um comitê do IBS, estados e municípios, e vai ter o CAF para o governo federal. Qual era o problema e por que era necessário também o comitê gestor? Porque lá vai existir o que nós estamos chamando de comitê de harmonização. Ou seja, lá terá auditor, procuradores, enfim, para que haja um único entendimento em todo o território brasileiro. Não vai ter essa história de um auditor pensar de um jeito, o outro auditor pensar de outro. Não. Nós vamos dar tranquilidade ao empresário brasileiro que ele possa, portanto, ter uma sequência de organização de toda essa questão. E vai ver também, ele disciplinou a questão do ITCMD, que é o Imposto sobre Patrimônio, esse é o imposto dos estados, a questão do ITBI e por aí vai. Então, o nome já diz, né, deputado? Comitê gestor é uma grande coordenação para que todas essas regras sejam aplicadas na ponta da linha, porque é uma grande mudança em todo o sistema tributário, então você não consegue aplicar essas mudanças do dia para a noite. Então, você tem de ter esse comitê gestor... Ele vai funcionar em Brasília. Perfeito. Ele é obrigatório se reunir pelo menos a cada 3 meses. Se for necessário, ele poderá ser convocado para se reunir antes. Mas há uma prática objetiva. Os tribunais de contas, num consórcio, os tribunais vão fiscalizar toda a parte administrativa do Conselho, ou seja, o procedimento licitatórios, né, os registros contábeis, o balanço orçamentário, tudo isso também será acompanhado com muito rigor essas despesas que, porventura, eles venham fazer. Perfeito. Deputado, sendo utópicos aqui, vamos tentar trazer um cronograma utópico, na melhor das hipóteses.
Quando que a reforma tributária vai começar a valer para o cidadão que está acompanhando todas essas discussões, entra carne, sai carne, é imposto zero ou não é imposto zero, é veículo elétrico não é? Depois de decidido, quando que começa a valer, trazendo nesse cenário utópico? A Câmara aprova ainda no primeiro semestre, o Senado no segundo, e depois, quais são os próximos passos? 2 passos que já estão disciplinados nos projetos complementares. Nós vamos ter 2 anos para que o split payment, o que é isso? De tecnologia que está sendo desenvolvido pela própria Receita Federal, que é aquele sistema que uma empresa, quando pagar o tributo, esse sistema já vai saber o quanto essa empresa pagou na etapa anterior. Por exemplo, uma indústria que vendeu um carro. Para vender o carro, Murilo, ele teve que comprar o aro e o pneu, por exemplo. Estou dando um exemplo. Então, se ele ia pagar, vamos dizer, R$1.000 na venda do carro, mas se ele comprou o pneu e o aro e já pagou R$50, então ele não vai mais pagar os R$1.000. Ele vai pagar 1.000 menos 50. É o que nós chamamos de não cumulatividade do imposto. Então, o split payment vai fazer isso automaticamente. Portanto, é um sistema muito poderoso que vai facilitar, simplificar, inclusive diminuir a carga tributária que todos nós desejamos. Então, em 2 anos, o sistema desenvolvido, a CBS, vou repetir, a CBS, que é a parte do governo federal, já entra em 2027. Vai entrar com uma alíquota de teste, 0,1%, e em seguida, no ano seguinte, ela já começa a funcionar. E os estados e os municípios, que é o que nós chamamos de IBS, esses só entrarão em vigor em 2029. Então, repetindo, 2027, a parte do governo federal, parte da União, e em 2029 se inicia a cobrança em todo o território brasileiro. Você veja que tem um tempinho aí para essas coisas, né, se organizarem em todo o país, as empresas criarem novos sistemas de contabilidade. Não é de um ano para outro que isso efetivamente estará funcionando. Tem chão ainda pela frente, né, deputado? Veja, para a gente encerrar nossa conversa aqui, não tem como fugir. Uns pontos que as pessoas mais discutem na rua mesmo é isso: a carne vai ter imposto zero, o imposto do pecado. Queria que o senhor trouxesse uma grande atualização das últimas discussões sobre esses pontos, né, que têm sido bastante discutidos aí pela população. Bom, primeiro vamos explicar que na reforma tributária está sendo criada 2 cestas básicas. A primeira cesta básica, com poucos produtos, aqueles caracterizadamente da pessoa realmente mais necessitada, pessoas mais pobres, e uma segunda cesta básica com redução de 60% da alíquota que vai ser criada para esse imposto. Por exemplo, se a alíquota for 25%, 60% de 25% mais ou menos 15%, então 25 menos 15 vai ser uma cesta com alíquota não de 25%, mas com alíquota de 10%. Por que isso foi necessário? Porque no Brasil, a cesta básica brasileira é um absurdo. Ela tem 1.341 produtos, veja só, 1.341 produtos que não pagam PIS/COFINS, ou seja, paga zero. Inclusive produtos da classe mais rica do país. Lá está o salmão, lá está o queijo suíço, está o presunto de Parma e por aí vai. Lá está o filé mignon, enfim, vários produtos. E sabe quanto isso importava para o governo federal e ninguém nunca teve coragem de acabar? Isso onerava a arrecadação do governo federal em 34,4 bilhões de reais. Eu falei bilhões com B de bola. Então, a reforma tributária vem para acabar com essa farra que está aí, a cesta básica brasileira. Se cria, portanto, essas duas, e aí há uma grande discussão. Você vê que os produtos da cesta básica são muito caracterizados pelo arroz, pelo feijão, pelo óleo, pela farinha, enfim, vários produtos que são nitidamente, né, das pessoas menos favorecidas. E a discussão hoje é o quê? É a carne,
saber se a carne nobre também deve ir, ou seja, a carne dos ricos também deve ir ou não. Essa é uma discussão que está aí colocada assim, muito fortemente. Há também a questão do imposto seletivo, que é um outro imposto que eu não falei ainda, que é especificamente para aqueles bens que prejudicam o meio ambiente, que é a extração do petróleo, que é a extração do minério de ferro, que são os carros, né, que ainda funcionam a combustão, E que apesar de que prejudicam a saúde elétrico, também, né, deputado? Como, por exemplo, que cigarro, bebida prejudicam alcoólica. a saúde, impactando o meio ambiente, impactando, portanto, a saúde, como é o caso que você acaba de mencionar, que é a questão da bebida alcoólica, que inclusive vai ter uma gradação, a cobrança do imposto, ele vai ter uma gradação dependendo do teor alcoólico que essa bebida efetivamente tem. Inclusive é um detalhe técnico que eu estou passando aqui para todos os seus internautas aqui que nos acompanham nesse exato momento. Então eu acredito que o prazo é o seguinte: os 2 projetos estão aí colocados. Eu, inclusive, tive que ficar até quase 3 horas da manhã fazendo a revisão aqui do projeto. Ele já está no sistema da Câmara dos Deputados, já pode ser visto por todos os brasileiros e brasileiras. A ideia é tentar votar o 68, que é um projeto de lei complementar número 68, até quinta-feira, e o PLP 108, que é o nosso, ele possa ser votado de quinta-feira para frente. A Câmara dos Deputados entra em recesso no dia 17 de julho, tá certo? E aí a gente espera que no final dessa semana e no começo da próxima semana a gente possa ter ambos os projetos de leis complementares possam estar, portanto, aprovados e permitindo ao Brasil um sistema que seja único, que seja simples, que reduza o preço das mercadorias, que seja competitivo em nível nacional e, sobretudo, para terminar, Murilo, nós vamos, nesse sistema, todo exportador brasileiro ele vai ter a devolução dos créditos do imposto que ele pagou quando comprou seus insumos, né, para produzir o bem exportado. Portanto, isso é um avanço muito grande, que os estados hoje não devolvem esses créditos que eles têm direito. E segundo, esse é fundamental, e eu sempre isso com os meus alunos na sala de aula, que é o seguinte: investimento. Não vai ter tributo sobre investimento no país, o imposto sobre consumo. Quando você comprar uma máquina, você, para ampliar sua fábrica ou para iniciar uma indústria, você não vai ter mais a incidência do imposto sobre consumo nos investimentos do Brasil. É um avanço muito grande, isso dá uma competitividade enorme para as empresas ou que vão funcionar dentro do Brasil ou que vão vender os seus produtos para fora do país.